Os assessores de Salomão, conforme capítulo 4 do primeiro livro dos reis. E assim o rei Salomão tornou-se rei sobre todo Israel. Estes foram os seus principais assessores: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote; Alioref e Aias, filho de Cisa, secretários; Josafá, filho de Ailude, arquivista real; Benaia, filho de Joiada, comandante do exército; Zadok e Abiatar, sacerdotes; Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores distritais; Zabude, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei; Aizar, responsável pelo palácio; Adonirão, filho de Abda, chefe do trabalho forçado. Salomão tinha também 12 governadores distritais em todo Israel que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimentos durante um mês do ano. Estes são os seus nomes: Ben-Hur, dos montes de Efraim; Ben-Dequer, de Macás, Salbim, Bet-Emes e Elon, Bet-Anã; Ben-Asset, em Arobote, Socó, em toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, em Nabote Dor; Tafanade, filho de Salomão, era sua mulher; Baaná, filho de Ailud, em Taanac, em Megida e em toda Bet-Seã, próxima de Zaatã, abaixo de Jezreel, desde Bat-Seã até Abemolá, indo além dos limites de Joquimeel; Ben-Geder, em Ramot-Gileade, e nos povoados de Jair, filho de Manassés, em Gileade, bem como nos distritos de Argob, em Bazã e em suas 60 grandes cidades muradas com trancas de bronze em suas portas; Ainadab, filho de Aidod, em Manaim; Aimaas, em Naphtali, eles casou com Basemate, filho de Salomão; Baaná, filho de Ussai, em Asser, em Bialote; Josafá, filho de Paruá, em Isacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, em Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus; e Diog, rei de Bazã. Ele era o único governador desse distrito. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Estes reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado em cocheiras, 20 de gado engordado no pasto e 100 ovelhas de bodes, bem como cervos, gazelas, corças e aves escolhidas. Ele governava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tifs até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo de sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de cavos de guerra e 12.000 cavalos. Todo mês, um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão e a todos os que vinham participar de sua mesa. Cuidavam para que não faltasse nada, também traziam ao devido lugar suas cotas de cevada e de palha para os cavalos de carros de guerra e para os outros cavalos. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que todo e qualquer outro homem, mais do que o Ezraíta Etã, mais sábio do que Emã, Calcol Darda, filho de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Este foi o capítulo, então, 4 do primeiro livro dos reis. Os assessores de Salomão, conforme capítulo 4 do primeiro livro dos reis. E assim o rei Salomão tornou-se rei sobre todo Israel. Estes foram os seus principais assessores: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote; Alioref e Aias, filho de Cisa, secretários; Josafá, filho de Ailude, arquivista real; Benaia, filho de Joiada, comandante do exército; Zadok e Abiatar, sacerdotes; Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores distritais; Zabude, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei; Aizar, responsável pelo palácio; Adonirão, filho de Abda, chefe do trabalho forçado. Salomão tinha também 12 governadores distritais em todo Israel que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimentos durante um mês do ano. Estes são os seus nomes: Ben-Hur, dos montes de Efraim; Ben-Dequer, de Macás, Salbim, Bet-Emes e Elon, Bet-Anã; Ben-Asset, em Arobote, Socó, em toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, em Nabote Dor; Tafanade, filho de Salomão, era sua mulher; Baaná, filho de Ailud, em Taanac, em Megida e em toda Bet-Seã,
próxima de Zatã, abaixo de Jezreel, desde Batseã até Abemolá, indo além dos limites de Joquemeão. Ben-Geder, em Ramot-Gileade, nos povoados de Jair, filho de Manassés, em Gileade, bem como nos distritos de Argob, em Bazã e em suas 60 grandes cidades muradas com trancas de bronze em suas portas. Ainadab, filho de Aidor em Manaim, Aimaas, em Naphtali, eles casou com Basemate, filho de Salomão, Baaná, filho de Ussai, em Assir, em Bialote, Josafá, filho de Paruá, em Isacar, Simei, filho de Elá, em Benjamim, Geber, filho de Uri, em Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador desse distrito. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Estes reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado em cocheiras, 20 de gado engordado no pasto e 100 ovelhas de bodes, bem como cervos, gazelas, corços e aves escolhidas. Ele governava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tifs até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo de sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de de guerra e 12.000 cavalos. Todo mês, um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão e a todos os que vinham participar de sua mesa. Cuidavam para que não faltasse nada, também traziam ao devido lugar suas cotas de cevada e de palha para os cavalos de carros de guerra e para os outros cavalos. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que todo e qualquer outro homem, mais do que o Ezraíta Etam, mais sábio do que Emã, Calcol Darda, filho de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Este foi o capítulo, então, 4 do primeiro livro dos reis. Os assessores de Salomão, conforme capítulo 4 do primeiro livro dos reis. E assim o rei Salomão tornou-se rei sobre todo Israel. Estes foram os seus principais assessores: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote; Alioref e Aias, filho de Sisa, secretários; Josafá, filho de Ailude, arquivista real; Benaia, filho de Joiada, comandante do exército; Zadok e Abiatar, sacerdotes; Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores distritais; Zabude, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei; Aizar, responsável pelo palácio; Adonirão, filho de Abda, chefe do trabalho forçado. Salomão tinha também 12 governadores distritais em todo Israel que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimentos durante um mês do ano. Estes são os seus nomes: Ben-Hur, dos montes de Efraim; Ben-Dequer, de Macás, Salbim, Bet-Emes e Elon, Bet-Anã; Ben-Asset, em Arobote, Socó, em toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, em Nabote, Dor; Tafanade, filho de Salomão, era sua mulher; Baaná, filho de Ailud, em Taanac, em Megida, em toda Bet-Seã, próxima de Zatã, abaixo de Jezreel, desde Batseã até Abemolá, indo além dos limites de Joquemeão; Ben-Geder, em Ramot-Gileade, nos povoados de Jair, filho de Manassés, em Gileade, bem como nos distritos de Argob, em Bazã e em suas 60 grandes cidades muradas com trancas de bronze em suas portas; Ainadab, filho de Aidor em Manaim; Aimaas, em Naphtali, eles casou com Basemate, filho de Salomão; Baaná, filho de Ussai, em Assir, em Bialote; Josafá, filho de Paruá, em Isacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, em Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador desse distrito. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia.
Eles comiam, bebiam e eram felizes. Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Estes reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado em cocheiras, 20 de gado engordado no pasto e 100 ovelhas de bodes, bem como cervos, gazelas, corças e aves escolhidas. Ele governava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tifs até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo de sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de cavos de guerra e 12.000 cavalos. Todo mês, um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão e a todos os que vinham participar de sua mesa. Cuidavam para que não faltasse nada, também traziam ao devido lugar suas cotas de cevada e de palha para os cavalos de carros de guerra e para os outros cavalos. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que todo e qualquer outro homem, mais do que o Ezraíta Etã, mais sábio do que Emã, Calcol Darda, filho de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Este foi o capítulo, então, 4 do primeiro livro dos reis. Os assessores de Salomão, conforme capítulo 4 do primeiro livro dos reis. E assim o rei Salomão tornou-se rei sobre todo Israel. Estes foram os seus principais assessores: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote; Alioref e Aias, filho de Sisa, secretários; Josafá, filho de Ailude, arquivista real; Benaia, filho de Joiada, comandante do exército; Zadok e Abiatar, sacerdotes; Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores distritais; Zabude, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei; Aizar, responsável pelo palácio; Adonirão, filho de Abda, chefe do trabalho forçado. Salomão tinha também 12 governadores distritais em todo Israel que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimentos durante um mês do ano. Estes são os seus nomes: Ben-Hur, dos montes de Efraim; Ben-Dequer, de Macás, Salbim, Bet-Emes e Elon, Bet-Anã; Ben-Asset em Arobote, Socó em toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab em Nabote Dor; Tafanade, filho de Salomão, era sua mulher; Baaná, filho de Ailud, em Taanac, em Megida e em toda Bet-Seã, próxima de Zaatã, abaixo de Jezreel, desde Bat-Seã até Abemolá, indo além dos limites de Joquimel; Ben-Geder, em Ramot-Gileade, e nos povoados de Jair, filho de Manassés, em Gileade, bem como nos distritos de Argob, em Bazã e em suas 60 grandes cidades muradas com trancas de bronze em suas portas; Ainadab, filho de Aidor, em Manaim; Aimaas, em Naphtali, eles casou com Basemate, filho de Salomão; Baaná, filho de Ussai, em Assir, em Bialote; Josafá, filho de Paruá, em Isacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, em Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus; e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador desse distrito. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Estes reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado em cocheiras, 20 de gado engordado no pasto e 100 ovelhas de bodes, bem como cervos, gazelas, corças e aves escolhidas. Ele governava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tifs até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo de sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de cavos de guerra e 12.000 cavalos. Todo mês, um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão e a todos os que vinham participar de sua mesa. Cuidavam para que não faltasse nada, também traziam ao devido lugar suas cotas de cevada e de palha para os cavalos de carros de guerra e para os outros cavalos.
Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que todo e qualquer outro homem, mais do que o Ezraíta Etam, mais sábio do que Emã, Calcol Darda, filho de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Este foi o capítulo, então, 4 do primeiro livro dos reis. Os assessores de Salomão, conforme capítulo 4 do primeiro livro dos reis. E assim o rei Salomão tornou-se rei sobre todo Israel. Estes foram os seus principais assessores: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote; Alioref e Aias, filho de Sisa, secretários; Josafá, filho de Ailude, arquivista real; Benaia, filho de Joiada, comandante do exército; Zadok e Abiatar, sacerdotes; Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores distritais; Zabude, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei; Aizar, responsável pelo palácio; Adonirão, filho de Abda, chefe do trabalho forçado. Salomão tinha também 12 governadores distritais em todo Israel que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimentos durante um mês do ano. Estes são os seus nomes: Ben-Hur, dos montes de Efraim; Ben-Dequer, de Macás, Salbim, Bet-Emes e Elon, Bet-Anã; Ben-Asset em Arobote, Socó em toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab em Nabote Dor; Tafanade, filho de Salomão, era sua mulher; Baaná, filho de Ailud, em Taanac, em Megida e em toda Bet-Seã, próxima de Zatã, abaixo de Jezreel, desde Bat-Seã até Abemolá, indo além dos limites de Joquimel; Ben-Geder, em Ramot-Gileade, e nos povoados de Jair, filho de Manassés, em Gileade, bem como nos distritos de Argob, em Bazã e em suas 60 grandes cidades muradas com trancas de bronze em suas portas; Ainadab, filho de Aidor, em Manaim; Aimaas, em Naphtali, eles casou com Basemate, filho de Salomão; Baaná, filho de Ussai, em Assir, em Bialote; Josafá, filho de Paruá, em Isacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, em Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus; e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador desse distrito. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Estes reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado em cocheiras, 20 de gado engordado no pasto e 100 ovelhas de bodes, bem como cervos, gazelas, corços e aves escolhidas. Ele governava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tifs até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo de sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de cavos de guerra e 12.000 cavalos. Todo mês, um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão e a todos os que vinham participar de sua mesa. Cuidavam para que não faltasse nada, também traziam ao devido lugar suas cotas de cevada e de palha para os cavalos de carros de guerra e para os outros cavalos. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que todo e qualquer outro homem, mais do que o Ezraíta Etam, mais sábio do que Emã, Calcol Darda, filho de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Este foi o capítulo, então, 4 do primeiro livro dos reis. Os assessores de Salomão, conforme capítulo 4 do primeiro livro dos reis. E assim o rei Salomão tornou-se rei sobre todo Israel. Estes foram os seus principais assessores: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote;
Alioref e Aias, filho de Cisa, secretários, Josafá, filho de Ailude, arquivista real, Benaia, filho de Joiada, comandante do exército, Zadok e Abiatar, sacerdotes, Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores distritais, Zabude, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei, Aizar, responsável pelo palácio, Adonirão, filho de Abda, chefe do trabalho forçado. Salomão tinha também 12 governadores distritais em todo Israel que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimentos durante um mês do ano. Estes são os seus nomes: Ben-Hur, dos montes de Efraim, Ben-Dequer, de Macás, Salbim, Bet-Emes e Elon, Bet-Anã, Ben-Asset em Arobote, Socó em toda a terra de Éfer, Ben-Abinadab em Nabote, Dor, Tafanade, filho de Salomão, era sua mulher. Baaná, filho de Ailud, em Taanac, em Megida e em toda Bet-Seã, próxima de Zatã, abaixo de Jezreel, desde Bat-Seã até Abemolá, indo além dos limites de Joqumeão. Ben-Geder, em Ramot-Gileade, nos povoados de Jair, filho de Manassés, em Gileade, bem como nos distritos de Argob, em Bazã e em suas 60 grandes cidades muradas com trancas de bronze em suas portas. Ainadab, filho de Aidod, em Manaim, Aimaas, em Naphtali, eles casou com Basemate, filho de Salomão, Baaná, filho de Ussai, em Assir, em Bialote, Josafá, filho de Paruá, em Isacar, Simei, filho de Elá, em Benjamim, Geber, filho de Uri, em Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador desse distrito. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Estes reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado em cocheiras, 20 de gado engordado no pasto e 100 ovelhas de bodes, bem como cervos, gazelas, corços e aves escolhidas. Ele governava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tiflis até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo de sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de de guerra e 12.000 cavalos. Todo mês, um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão e a todos os que vinham participar de sua mesa. Cuidavam para que não faltasse nada, também traziam ao devido lugar suas cotas de cevada e de palha para os cavalos de carros de guerra e para os outros cavalos. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que todo e qualquer outro homem, mais do que o Ezraíta Etã, mais sábio do que Emã, Calcol Darda, filho de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Este foi o capítulo, então, 4 do primeiro livro dos reis. Os assessores de Salomão, conforme capítulo 4 do primeiro livro dos reis. E assim o rei Salomão tornou-se rei sobre todo Israel. Estes foram os seus principais assessores: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote, Alioref e Aias, filho de Cisa, secretários, Josafá, filho de Ailude, arquivista real, Benaia, filho de Joiada, comandante do exército, Zadok e Abiatar, sacerdotes, Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores distritais, Zabude, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei, Aizar, responsável pelo palácio, Adonirão, filho de Abda, chefe do trabalho forçado. Salomão tinha também 12 governadores distritais em todo Israel que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimentos durante um mês do ano. Estes são os seus nomes: Ben-Hur, dos montes de Efraim, Ben-Dequer, de Macás, Salbim, Bet-Emes e Elon, Bet-Anã, Ben-Asset em Arobote, Socó em toda a terra de Éfer, Ben-Abinadab em Nabote, Dor, Tafanade, filho de Salomão, era sua mulher. Baaná, filho de Ailud, em Taanac, em Megida e em toda Bet-Seã, próxima de Zatã, abaixo de Jezreel, desde Bat-Seã até Abemolá, indo além dos limites de Joqumeão. Ben-Geder,
em Ramot-Gileade e nos povoados de Jair, filho de Manassés, em Gileade, bem como nos distritos de Argob, em Bazã e em suas 60 grandes cidades muradas com trancas de bronze em suas portas. Ainadab, filho de Aidod em Manaim, Aimaas, em Naphtali, eles casou com Basemate, filho de Salomão, Baaná, filho de Ussai, em Assir, em Bialote, Josafá, filho de Paruá, em Isacar, Simei, filho de Elá, em Benjamim, Geber, filho de Uri, em Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador desse distrito. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Estes reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado em cocheiras, 20 de gado engordado no pasto e 100 ovelhas de bodes, bem como cervos, gazelas, corços e aves escolhidas. Ele governava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tifs até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo de sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de de guerra e 12.000 cavalos. Todo mês, um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão e a todos os que vinham participar de sua mesa. Cuidavam para que não faltasse nada, também traziam ao devido lugar suas cotas de cevada e de palha para os cavalos de carros de guerra e para os outros cavalos. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que todo e qualquer outro homem, mais do que o Ezraíta Etam, mais sábio do que Emã, Calcol Darda, filho de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Este foi o capítulo, então, 4 do primeiro livro dos reis.